Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Hoje nós vamos trabalhar com produção de texto, certo, gente? Produção de texto poema. E vamos ao livro didático de vocês, página 94, né? Produção de texto, poema. Vamos ler, vamos explicar para que vocês façam uma produção de texto belíssima, certo, gente? Vamos lá, página 94, livro didático de vocês. Produção de texto, poema. Vamos realizar uma roda de poema da turma? Escreva um poema sobre o tema amor. Você pode usar o que aprendeu neste capítulo e escrever quadras com rimas diferentes, poemas líricos ou mesmo um poema de cordel. Esse poema será declamado para a turma em uma roda de poemas. Nesse dia, vocês poderão preparar uma ambientação na sala e selecionar uma música para tocar como trilha sonora das declamações. Outra opção é preparar saraus curtos que possam ser realizados na hora do intervalo, dos corredores na escola, promovendo uma semana de poemas. O professor acompanhará a preparação de perto para assegurar a organização do público, que apreciará as declamações no momento em que você e seus colegas estiverem se apresentando. Depois das declamações, os poemas poderão compor um mural a ser exposto em espaço na escola com grande circulação ou serem publicados em página em mídia digital. Planeje seu texto. Transcreva os itens do quadro a seguir e responda a cada um deles como modo de planejamento. Amplie o número de itens se precisar. Verifique se cumpriu o planejado na hora de avaliar o texto. Aqui está o quadrozinho na página 95. Para escrever o poema, primeiro, qual é o público leitor do texto? 2, que linguagem vou empregar? 3, que estrutura o texto vai ter? 4, onde o texto vai circular? Gente, o público é o público que seja interessado na leitura do poema, né? A linguagem, né? Vocês vão utilizar uma linguagem poética, já que vocês vão usar rimas, uma linguagem figurada, né? Que estrutura o texto vai ter? Uma estrutura de quê? Versos e estrofes, não é? E onde o texto vai circular dentro da escola de vocês e, se possível, na internet, né? Orientações para a produção. 1. Escreva livremente algumas palavras e expressões que, para você, sintetizem a ideia de amor. 2. Observe os sons e as formas das palavras e expressões que você escreveu e verifique quais delas combinam, quais se opõem, quais rimam, quais não rimam. 3. Tomando por base essas observações, escolha uma dessas palavras e expressões para utilizar como matéria-prima para a criação de seus versos. 4. Escreva alguns versos observando a seleção das palavras e a combinação de sons. 5. Lembre-se de que as figuras de linguagem são muito presentes nos poemas. Reveja alguns exemplos estudados no capítulo e lance mão desses recursos para construir os versos. 8, ou não, melhor, 6, organize os versos e verifique se produzem os efeitos que você deseja quanto ao sentido, à sonoridade, ao ritmo do poema. Lembre-se que um poema não precisa necessariamente ter rimas. 7, organize a escrita do texto no espaço da folha. Você já sabe que a forma usada para escrever um poema não obedece à organização em parágrafos, em si, a organização em estrofes, não é isso? Ou seja, versos agrupados, que formam estrofes. Avaliação e reescrita. 1. Faça uma leitura do poema em voz alta e verifique se quer modificá-lo, alterar as palavras e as combinações delas, acrescentar ou retirar versos. Proceda com as modificações até que atinja seus objetivos. 2. Leia o poema em voz alta para um colega ou familiar e peça que avaliem o texto e sua declamação, e deem sugestões, no caso achem necessário fazer alterações. 3. Não deixe de fazer a revisão de seu texto antes de divulgá-lo. Considere a clareza das ideias e as orientações dadas para a composição do poema. 4. Não se esqueça da correção ortográfica. Para isso, utilize o dicionário ou consulte o professor. 5. Passe o texto a limpo, se possível em folha ilustrada ou colorida. Apresentação. 1. Combine com os colegas da turma e o professor o dia e horário para as rodas de leitura ou para os mini-saraus. 2. Decidam coletivamente qual será a melhor maneira de divulgar o evento. 3.
Prepare-se para a sua apresentação na roda de leitura ou mini sarau, estudando o poema e, se possível, memorizando-o. 4. Ensaie algumas vezes sua leitura ou declamação para que, no dia da apresentação, você possa se sentir seguro. 5. Durante a apresentação, fique atento à altura da voz, à entonação, ao ritmo, aos gestos, à expressividade. Procure utilizar esses recursos de modo a aprender a atenção do público e transmitir toda a emoção presente em sua composição. Por fim, depois que todos os alunos tiverem apresentado, organize um mural com textos e um espaço que possibilite outras pessoas da escola a leitura e escolham alguns deles para publicação em mídia digital. Gente, vocês perceberam que vocês vão fazer uma produção de texto, ou seja, um poema relacionado ao tema amor, certo? Quem é que não sabe falar desse tema, né, gente? Todo mundo sabe. Tem alguns mais românticos, outros não, né? Usem e abusem das figuras de linguagem, certo? Caso vocês não consigam fazer rimas, não é obrigação vocês fazerem rimas, não é obrigatório que um poema possua rimas, né? Mas que na hora da declamação, vocês saibam usar um tom adequado a isso, certo? Essa é a nossa aula de hoje sobre produção de texto e poema, certo? Lembrem-se, o professor está sempre disposto a ajudá-los. Para isso, preciso que vocês peguem e usem essa ajuda, vocês não guardem dúvidas, né? Falem com os professores de você para que isso tudo saia muito bem feito, certo? Espero que todos vocês façam essa atividade e caprichem bastante, certo, gente? Nada é fácil, mas vocês precisam se desafiar de vez em quando. Não é só chegar a dizer, eu não sei, certo, gente? Se desafiem, tentem, ok? Combinado assim? Todos irão tentar, certo? E nossa aula continua não, né? Termina por aqui, galerinha. Nossa aula termina por aqui hoje, mas logo nos veremos novamente, certo? E lembre-se, não deixar de usar máscara e álcool em gel, ok? E um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima com fé em Deus.